Então vamos lá. Qual foi o petisco de dopamina que dominou vocês nos últimos dias aí? Foi o mendigo? Foi a Anitta? Foi o tapa do Oscar? O que foi? Que foi, virou uma... Foi o Arthur, Mamãe Falei? Já começou, foi uma sequência de coisas para deixar todo mundo meio perdido, né? Enquanto as coisas importantes acontecem, fica todo mundo discutindo essa questão aí do mendigo, que agora já virou... Parece que vai ser candidato e também está trabalhando para um cara que vende Bitcoin, aqueles processos de venda bem transparente, né? Então, o Brasil acho que o mundo inteiro está acontecendo isso, né? Essas distrações, o bombardeio de distrações inúteis, né? Superficialidades, vulgaridades. Sempre teve isso e tem no mundo inteiro, mas eu acho que o Brasil, e hoje em dia, tanto do ponto de vista do tempo, né? Piorou com o tempo, tanto do ponto de vista regional. No Brasil é pior do que o resto, né? Eu dei uma olhada assim, tentando entender. Nas últimas semanas fui observando, até porque eu já pensava em fazer algo nessa sequência. Eu tinha pensado mais ou menos uma sequência de lives, que desde a live que eu fiz quando morreu o Olavo de Carvalho, desde aquela live eu tinha pensado uma sequência e estou conseguindo mais ou menos falar o que eu tinha pensado sobre o assunto. E desde ali eu comecei a observar todos os dias quais eram os temas principais do Twitter. O Twitter tem essa ferramenta que, evidentemente, eu não confio, que até porque a gente pega, às vezes, uns bugs ali, coisas que estão em primeiro lugar e não são as mais repetidas, né? Enfim, mas mesmo assim serve de um certo termômetro ali, mesmo que distante, né? É o mesmo dessas enquetes de internet livre, né? Quando elas são livres, né? E não quando são aquelas que o entrevistador selecionou o entrevistado, né? Elas não são científicas, eu já sempre disse que não acredito nesse princípio aí das pesquisas de opinião, não acredito nem na idoneidade da empresa e nem na pesquisa, mas, enfim, nem no método da pesquisa, né? Então, eu não... Mas elas servem da mesma maneira que esses hashtags aí, as trend topics do Twitter, você pode ver mais ou menos o que está tomando a atenção das pessoas, né? Então, esse pessoal mais internet, assim, que fica conectado o tempo inteiro nas redes sociais, tem um interesse meio banal, mas que não se reflete fora da internet. Enquanto os dois polos aí, a gente vê uma banalidade terrível, né? Mas os dois polos são meio bem diferentes. Se você for ver o povão, assim, essa maioria aí, não fica esse tempo assim tão não interage tanto tempo assim em Twitter ou em outras redes sociais, até por falta de tempo mesmo, por causa do trabalho, né? E por isso que eles têm até um contato muito maior com o povão, acho que usa muito mais. Isso é uma impressão minha, tá? Posso estar errado. Mas eu acho que o povão usa muito mais os aplicativos de mensagem do que os aplicativos de rede social, né? Então, o tipo de informação que ele recebe é diferente. Mas, dizendo esse pessoal mais rede social, nunca bate com o que o povão está pensando. Pode olhar, né? Você veja essa coisa de lacração, de politicamente correto, ficar esse patrulhamento da linguagem, patrulhamento de posicionamento político ou qualquer tipo de posicionamento que possa ser chamado de homofóbico, racista, nazista, fascista, taxista, guitarrista, eletricista, entendeu?
não bate muito isso porque o povo não liga muito, entendeu? Você vê que as banalidades do povo são outras. Ainda continua sendo a televisão, infelizmente. O entretenimento esportivo, né? Aqui no Brasil, principalmente o futebol, mas a própria mentalidade esportiva, né, do entretenimento. E enquanto que na internet é outro tipo de banalidade, né? Que o Twitter, eu estou aqui usando o Twitter como termômetro, não porque seja que eu uso, que eu também não uso muito, mas porque ele tem essa listagem lá nos Trend Topics dos assuntos mais comentados. Então, o que a gente vê lá? Anitta, todo dia, algum funk carioca, algum MC desgraçado, MC coitadinho, judiação, alguma desgraça dessa é o tema do dia, e fica todo mundo, até quem está falando mal, perde o tempo valorizando esse tema, porque num mundo de algoritmo, quando você se dedica a falar mal de algo, você está promovendo o assunto. Né? Por que vocês acham que tem determinadas proibições nas plataformas que poderia simplesmente ser sofrer aquele shadow ban, né? Que você coloca ele na sombra, coloca na geladeira e ninguém não costuma ter acesso, a não ser a pessoa que já saiba que está ali. Porque alguns temas nem passam por isso e vão direto para a proibição. Porque eles sabem que a simples existência desse tema vai provocar mais pesquisa sobre esse tema, mesmo que você escreva falando mal. Eu nem sempre concordo com essa opinião, que deve-se fazer isso, mas do ponto de vista do algoritmo, é fato. Se uma pessoa começa a ser muito criticada na internet, ela vai ganhar muitos seguidores. Muitas pessoas vão ouvi-la. Isso é uma realidade do algoritmo. E é por isso que eles tentam controlar o algoritmo. Porque eles sabem que isso poderia sair do controle. Então é melhor delimitar muito bem quais são os assuntos que nós vamos permitir, que é o que nós estamos vivendo hoje. E aí, incentiva o quê? Esse tipo de banalidade de distração. Seja para o usuário comum, né? Que eu acho que o usuário eu vejo o público bem diferente, assim. Pelo menos nas minhas redes, eles se apresentam bem diferentes. Por exemplo, o público do YouTube é o público mais preocupado, que tem mais interesse, que assiste a live mais tempo, que me pergunta mais coisas. Esse é o público do YouTube. Opa, obrigado, 410 pessoas. O público do Facebook são pessoas que me conhecem melhor. Né? Até por ser a rede social que eu usava mais no passado, ela é também a rede que estão as pessoas que me conhecem pessoalmente, gente da escola, do trabalho, gente da família, muitos leitores que estão comigo desde o primeiro trabalho, entendeu? Independente, porque quando eu lancei o primeiro livro, o Facebook era praticamente a minha única forma de divulgação. Né? Era o meu blog, a Ordem Natural, e o meu Facebook. O Twitter eu praticamente só usava para divulgar o meu site de documentário, que chamava Raros da Web, era onde eu punha os documentários que eu baixava. A origem de tudo foi aí, até da minha livraria hoje aí, que já teve esse nome. Enfim. Então, eu vejo nitidamente uma promoção do que é banal. Olha bem, o meu YouTube, eu tenho usado para... Eu estou terminando um trabalho sobre ocultismo, terminando o último bloco de aulas que eu quero colocar no curso. Então, estou usando muito para essas pesquisas. Né? Eu não tenho a menor chance de aparecer uma sugestão de clipe da Anitta, concorda?
Não apareceu propriamente da Anitta, mas apareceu de uma Anitta americana, que eu não sei o nome. Mas é a mesma coisa, só que é mais morena. Mas é uma Anitta americana. É uma famosa, vocês devem conhecer. É um clipe demoníaco, assim. E por coincidência, assim. Mas não foi por isso que apareceu, entendeu? Apareceu como sugestão e estava lá liderando entre as 3 primeiras os vídeos mais assistidos daquela hora ali no YouTube. Então é muito nítida essa promoção. O meu canal, todos os dias, eu recebo e-mail do próprio YouTube dizendo... eu deixei isso registrado até para ter esse controle. Eu deixei registrado para continuar recebendo notificações de inscritos no canal. Então enche o saco, eu tenho que ficar pagando, porque é um monte de e-mail. Mas todo dia chega de 30 a 50 e-mails. Todo dia. Então, vocês concordam? Em 20 dias, ou 30 dias, aí por mês tinha que mudar 1.000. Né? A não ser que 1.000 pessoas se desinscrevam no canal, eu acho isso muito difícil acontecer isso em um mês. Porque eu não mudei de assunto, nunca xingo ninguém, não pode ter sido por causa do conteúdo. O que acontece? Estão desinscrevendo pessoas. Então, qual seria o interesse do YouTube em fazer esse tipo de coisa? Como desmonetizar? Agora melhorou um pouco, está 30% das lives. Cada 3, assim, desmonetiza uma. Eu recorri da penúltima, não adiantou. Né? E o que eu falei na penúltima live? Eu critiquei, eu xinguei, não falei palavrão, não falei para ninguém tomar nada, ou deixar de tomar, não falei nada relacionado a coisas polêmicas. Parece que eu, sem querer, às vezes eu toco em temas que eles não querem que seja falado, né? Porque a cada semana o algoritmo está melhor, ok? A mudança dos algoritmos é diária, né? Então, e aí, eu fico pensando assim, se eles estão bloqueando, por exemplo, olha, eu assisto muito vídeo do Casando Verbo, do Jason. Nunca indica um vídeo para mim do Jason. Nunca. Nunca indica vídeo para mim do Pegavox. Não indica, cara. Eu sou membro lá no canal. Eu acho até que desinscreveram. Preciso até ver isso daí. Eu estava inscrito como membro do Pegavox. E quando eu fui olhar, estava desinscrito. Eu nem sabia que isso era possível. Já falei isso pro Paulo. Já foram 3 vezes. Você vê? Eu assisto o Fábio Blanco, nunca recebi uma sugestão do canal do Fábio Blanco. Agora, eu recebo sugestão de canal que eu não sou inscrito. Olha só que curioso. Tenho recebido sugestão de uns canais que nem são do Brasil, nem são em português, mas que tratam do tema que eu abordo com um sensacionalismo absurdo. No estilo alerta, bombeiro, entendeu? Que vai pegando fogo. E aí você vai ver, o cara tá lendo uma notícia lá da Reuters ou da BBC.